Olá, paz do Senhor. Começar a vigília da noite. Agora é 2h30 da manhã. Eu dormi o dia inteiro. Eu acho que eu tô com fraqueza. Então eu fiquei cansado, debilitado. Acabei dormindo o dia inteiro. Agora eu vou ficar a madrugada inteira acordado. Vou ver se eu consigo virar essa madrugada, né? Essa noite. E daí, quem sabe agora nesse dia, né? Eu possa dormir à noite mais cedo e tentar voltar o sono, o horário de dormir que eu tinha desde quando eu morava na rua, né, na barraca. Eu ia dormir 6 horas da tarde e acordava às 6 horas da manhã. Daí, com o tempo, foi havendo modificações. Daí, agora, hoje eu tô numa casa que eu sou interditado pelo juiz por problema de cabeça. Eu sou doente mental. E eu fui parar lá dentro da selva amazônica. Quase que eu morri lá dentro. Quase que a onça pintada me matou, me comeu vivo. Daí eu saí de lá, pela ajuda de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Através do Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, da Bíblia cristã, da Palavra de Deus. E hoje eu tô aqui e tô tentando descobrir muitas mais coisas do que eu já tenho descoberto a respeito da Palavra de Deus, porque eu fiquei 4 anos numa barraca, morando na rua, numa praça, e nunca me aconteceu nada, porque nosso Senhor Jesus Cristo estava me protegendo, e eu ficava estudando a Bíblia todos os dias, o dia inteiro, e agora estou fazendo isso na forma de vídeos, estudando e descobrindo as coisas que são pertinentes à palavra de Deus. Então hoje eu vou começar uma série de vídeos porque eu vou querer estudar e analisar o livro de Daniel, capítulo 2, o livro de Daniel, capítulo 7, o livro de Daniel, capítulo 10 e o livro de Apocalipse, capítulo 13, para tentar entender o que está acontecendo no mundo agora. Eu vou utilizar estas referências bíblicas e depois eu vou revelar aquilo que eu estou incumbido de descobrir, de achar. Daí, conforme eu for lendo, se eu conseguir achar, daí eu vou falando a respeito disso que eu disse agora. Eu vou revelar isso que eu estou pensando. Mas primeiro eu tenho que começar a ler Daniel capítulo 2. Então vamos lá. Vamos lá, boa madrugada para todo mundo que estiver vivo. Daniel capítulo 2, versículo 1.
E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito, com E minúsculo, se perturbou e passou-se-lhe o sono. Que engraçado, a mesma coisa que está acontecendo comigo. Olha só, eu nem tinha feito essa premeditação antes de começar o vídeo. Eu peguei e fui fazendo, eu nem sabia que eu ia chegar logo de início nesse versículo falando que Nabucodonosor estava com insônia, igual eu estou agora. Que interessante, hein? Está vendo como Deus ele age nas pessoas? Ele age espiritualmente. Tá vendo como eu sou profeta? Muita gente não entende o significado da palavra profeta. Existem vários tipos de interpretações e vários tipos de profeta. Os profetas do Antigo Testamento, eles estavam fazendo a obra de Deus. Então eles estavam atuando, porque o Espírito Santo e o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, o Espírito Santo é de Deus, com E e com S maiúsculo. E o Espírito com E maiúsculo de Melquisedeque, ele é o Espírito sacerdotal. Então, antes no Antigo Testamento, no Velho Testamento, Deus escolhia os homens que ele usava para fazer a obra de Deus, tanto aqui na terra como nos céus. Depois do Novo Testamento, Jesus Cristo, aliás, a partir do Novo Testamento, melhor dizendo, Jesus Cristo, ele fundou o cristianismo e os apóstolos fundaram a igreja. Então, surgiu os profetas cristãos. Os profetas cristãos são os profetas da religião cristã. Os profetas cristãos não tem nada a ver com os profetas antigos do povo de Israel e Judá, porque são nações, são tribos, são raças diferentes. Por isso que nós não podemos misturar as coisas, né? Muita gente fala várias coisas, né? Porque todo mundo tem livre-arbítrio para poder pensar o que quiser, da maneira que quiser. Mas só que existe uma regra, né? Cada um pensa e age do jeito que quiser, mas depois todo mundo vai ser julgado pelas 4 ou 5 vertentes ou até mais vertentes do juízo, né? Então, tudo que a gente faz, a gente vai ter que dar conta no dia do juízo do tribunal de Jesus Cristo, como está escrito no livro de Romanos, no livro de Coríntios.
Depois eu vou fazer vídeos falando sobre isso, que quando eu estava na barraca, eu consegui escrever alguma coisa, lendo a Bíblia, estudando, aprendendo, conhecendo, entendendo a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada, que existe os critérios que Jesus Cristo vai utilizar para julgar todas as pessoas. E um dos critérios de julgamento é o que a pessoa faz com o corpo humano, porque o corpo é a igreja, o corpo é a estrutura que Deus criou, o corpo físico, o corpo carnal. Então nós temos que se preocupar com este assunto, porque este assunto ele é muito importante. Daí, como eu sou sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque, eu vou explicar esses pontos que eles são muito complexos e não vejo ninguém falando sobre isso, porque eu estou vendo muitos vídeos na internet e eu vejo vídeos de várias coisas, inclusive da questão religiosa, né? E eu não vejo eles falando sobre como o cristão ele tem que cuidar do corpo, porque quem destruir o corpo que Deus criou, Deus vai destruir. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. Está escrito isso. Então, vamos agora começar a analisar o versículo 1 do capítulo 2 do livro de Daniel. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, ele no capítulo 2 do livro de Daniel, já mostra que Nabucodonosor já começou a governar o mundo, né? Ele era imperador. Ele governou tanto o povo dele, né? Que era o povo da Babilônia, e o reinado dele também eu acho que era mundial, porque era um império, né? Era um império muito grande, né? Eu não sei se chegava em outros continentes, como o continente europeu, mas no continente asiático ele governava tudo, e talvez até no continente africano, né? Que é o continente do reino do Egito, né? E outras partes do mundo. Então, o profeta Daniel, que nós vamos falar do profeta Daniel, ele nasceu na época do exílio. E na época do exílio, foi a época onde o povo hebreu ficou prisioneiro, né? Lá na Babilônia. E Nabucodonosor teve sonhos. Então Deus, ele deu esse poder para Nabucodonosor, o Deus com D maiúsculo. Quando eu falo Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo, Senhor com S maiúsculo, Senhor com S maiúsculo, minúsculo, eu já expliquei, isso é muito importante. Espírito com E maiúsculo, espírito com E minúsculo, eu sempre explico nos vídeos, isso é muito importante, porque cada versículo que aparece essas identificações, nós temos que saber o significado de cada palavra que está escrito na Bíblia, porque
É porque as palavras são códigos, e os códigos representam o significado da compreensão do estudo da palavra de Deus. A palavra da Bíblia, os textos bíblicos, os versículos, eles estão todos codificados. Então, nós temos que aprender o significado da palavra através do Espírito, não através da ciência humana, porque a ciência humana ela é falha, mas o Espírito ele é perfeito, o Espírito com E maiúsculo. Então, aqui nesse versículo, neste ponto, neste exato momento que Nabucodonosor teve sonhos, ele teve mais de um sonho, e o seu espírito se perturbou. O espírito com E maiúsculo, e era o espírito dele. Então há diferenças, eu não vou explicar agora, porque senão fica muito quebrado, né, o foco, né, do que eu estou querendo iniciar neste vídeo, né? Então, se precisar, eu falo com mais requinte de detalhes, né? A respeito da diferença entre as palavras, né? As mesmas palavras, mas com letras iniciais, maiúsculas e minúsculas. Isso é super importante. Por isso que muita gente não consegue interpretar a Bíblia da forma correta, verdadeira. Daí acaba tendo a interpretação equivocada. Tomando um suquinho de limão aqui. Espremi o limão na água. Tá bom, é gostoso. Então, esse espírito com E minúsculo, que é o espírito que acompanha as pessoas desde quando a pessoa nasce, todo mundo tem esse espírito. E Deus tem 7 espíritos com E minúsculo, como está escrito em Apocalipse capítulo 18, os 7 espíritos de Deus. Então, cada ser humano tem um espírito, Deus tem 7. Então, esse espírito ele é muito importante também, porque esse espírito com E minúsculo, eu vou citar uma característica. Ele é tão importante para o homem, para o ser humano, para todos, que se a pessoa perder esse espírito, ela morre para sempre, ela nunca mais vai ser ressuscitada. Não tem como Deus e Jesus Cristo ressuscitar qualquer ser humano se não tiver esse espírito com E minúsculo. Se esse espírito for destruído, é impossível a pessoa ressuscitar, de tão importante. Aonde está escrito isso, sacerdote? Está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 5, onde fala que Paulo entregou o corpo do pecador para o Satanás para poder preservar o espírito com E minúsculo. Ali a gente já constata o tão importante que é esse espírito. Ele tem muito mais características. Por exemplo, esse espírito com E minúsculo, eu considero, para dar um exemplo simbólico, como se fosse um pote. E esse pote ele tem que ser enchido. Ele pode ser enchido ou com coisas boas ou com coisas ruins. Se for enchido com coisas boas,
a pessoa ela é salva. Se for enchido com coisas ruins, a pessoa ela é condenada. Então são vários aspectos. É muito difícil. Essas revelações eu tive estudando, lendo a Bíblia. Foi Jesus Cristo que me ensinou. Nenhum homem me ensinou. Tudo que eu estou falando eu aprendi através do Espírito com E maiúsculo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Espírito com E maiúsculo ensina todas as coisas. É a unção do Senhor. E o seu espírito com E minúsculo se perturbou. Olha só, como eu estou perturbado também, está vendo? Porque eu estou tendo visões. Por isso que eu sou profeta. Todo mundo tem que ser profeta, sacerdote, rei, mestre. Isso são dons, são vocações espirituais. Está mais ligado a vocações espirituais, porque os dons são outros aspectos, né? Mas todo mundo tem que ter a vocação por causa do chamado, né? É por isso que nós estamos protegidos, mas nós temos que tomar muito cuidado porque nós estamos no fim dos tempos. É nessa linha de pensamento que eu estou querendo entrar agora. Então, eu vou usar Daniel capítulo 2 e os outros capítulos para ver se eu consigo entender melhor essa questão que eu acabei de falar agora. Sobre a preservação do espírito com E maiúsculo, do espírito com E minúsculo, nos últimos dias. Porque nós estamos já no tempo do Apocalipse. E o seu espírito se perturbou. Hoje em dia está todo mundo perturbado por causa disso, por causa dos acontecimentos que nós estamos vendo. E passou-se-lhe o sono, tá vendo? É o que está acontecendo comigo agora. Por isso que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo me levou a Daniel capítulo 2. Que eu tenho certeza que muita gente está passando por isso mesmo. Por isto mesmo agora também. Tá vendo? Então aqui é uma visão profética, uma revelação e um aviso que Deus e Jesus está me dando, porque já estou vários dias tentando fazer os vídeos e não estou conseguindo, porque eu começo a pensar em fazer, em postar um assunto e daí eu não consigo. E hoje, agora, nesse momento, eu estava vendo o vídeo na internet, e daí, através desse vídeo, eu achei melhor começar a fazer o vídeo de hoje falando sobre esse assunto. Então, agora eu tô vendo que Jesus, ele tá me usando para dar o aviso para as pessoas que vão assistir esses vídeos que eu estou fazendo. E o sono, esse meu sono, ele foi perturbado. Ele está sendo perturbado. Então aqui nós já começamos com o pé direito. Então vamos lá. Versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos,
os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então vamos lá, vamos analisar esse capítulo 2, versículo 2, no ponto de vista da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. É um relato espiritual particular através do Espírito com E maiúsculo do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Então, o rei, podemos ver que a palavra rei, o nome rei, aparece acho que umas 3 vezes nesse versículo. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que nós temos que ser sacerdotes, reis, profetas e mestres? Olha só, vamos então agora falar sobre a questão do reinado. Mas vamos usar o versículo 2 do capítulo 2 de Daniel, sem usar contexto, porque o contexto ele atrapalha muito no sentido de que as pessoas analisam através de um contexto científico. Aqui eu estou analisando através de um conceito espiritual. É muito mais fácil e é muito mais correto perante a face de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Por quê? Porque nós podemos dar a nossa conotação, porque cada um tem uma experiência diferente e específica no mundo espiritual que o nosso Pai, com P maiúsculo, nosso Deus com D maiúsculo, Deus vivo, ele criou. Então, a palavra rei, neste versículo, significa que o rei, ele é representante de Deus aqui na terra. Mas como existia e ainda existe muitos povos, muitas raças, muitas nações, existem vários reis, vários reinados. Aqui nesse caso do versículo 2, o rei, ele era Nabucodonosor. Então ele era rei, ele era imperador do povo da Babilônia, mas consequentemente ele era o principal rei daquela época, dos fatos que eu estou narrando, do versículo 2. Então estou usando um pouquinho de contexto agora. Então o rei mandou chamar os magos. Bom, a palavra magos é uma palavra que tem um código, um pensamento que reflete a coisas que são como eu posso dizer? Ante a Deus, porque os magos, eles eram pessoas que eram possuídas pelos demônios, pelo diabo, pelo Satanás. Eles eram guiados por essas entidades do mal. Então eram inimigos do Deus Pai. Mas, como está escrito aqui
os magos, que são bruxos, são videntes, são pessoas que se conectam com essas entidades que são malignas, anjos, demônios, os astrólogos, a mesma coisa. Hoje em dia tem a ciência da astrologia, que estuda o cosmos, o universo, os planetas, dão nome dos planetas, o signo do zodíaco, são tudo coisas satânicas. Por isso que essas pessoas viviam nesse reinado, porque não era um reinado que Deus aprovava, mas ele tinha que ele tinha que, como que eu posso dizer? Ele tinha que deixar esses inimigos viver aqui na Terra. Porque aqui na Terra é um mundo que tem dois lados, dois polos. O polo do bem e o polo do mal. Nos outros mundos é diferente. Existe um mundo que é só do bem e outro mundo que é só do mal. Aqui não, aqui as coisas estão tudo misturadas. Este é um ponto de vista que ninguém percebe. Por exemplo, o céu da luz é um mundo que só tem coisas boas. Só tem o bem, é onde mora Deus, onde mora Jesus. Não existe interferência do mal. E o mundo da noite, que é o mundo das trevas, é onde só tem coisa ruim, só tem a maldade. É o mundo, é o reino, é a casa do diabo, do Satanás. Só que é tudo espiritual, como está escrito aqui no versículo 1. E o seu espírito se perturbou. Por isso que o espírito do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele se perturbou porque houve esta influência do mundo espiritual. Então nós temos influência do mundo espiritual do céu da luz, que é um mundo que não coexiste com o mundo espiritual do reino das trevas, o reino da escuridão, o reino do mal. E nós estamos justamente no meio desses dois mundos. Então, o rei Nabucodonosor mandou chamar os magos, os astrólogos, porque eles são as pessoas que se comunicavam com esses mundos do esoterismo. Por isso que essas religiões, essas crenças, elas são satânicas, elas são do mal. Quem participa dessas religiões, eles estão do lado do mal, mas eles acham que estão fazendo o correto, a coisa certa, mas não estão. Eles estão contra o mundo do bem, da luz. Então, esses são servos do diabo. Então, aí nós começamos a pensar que nós temos que ficar longe dessas pessoas, como está escrito em 3, 4 versículos dentro do Novo Testamento. Eu vou terminar essa parte e vou mostrar alguns versículos falando disso, que nós temos que ficar longe dessas pessoas. Então, há uma guerra, há uma luta, há uma batalha espiritual que as pessoas elas têm que saber
as pessoas do bem. Estou falando agora para as pessoas do bem. Elas têm que saber procurar as ferramentas, os equipamentos, as armas para combater estas pessoas que estão contra ao Deus verdadeiro que nós adoramos, que nós seguimos. Eu vou mostrar alguns versículos falando sobre isso daqui a pouco. Os encantadores, tá vendo? Existia nesta época encantadores, que hoje seriam essas pessoas da religião espírita, principalmente, de várias religiões. Existem os encantadores dentro da Igreja Católica, que é uma religião cristã, das outras religiões, outras denominações, até mesmo pentecostais, evangélicas, de várias denominações. Existem os encantadores, porque eles encantam as pessoas com bruxarias, com doutrinas de demônios e outras religiões também. Então, o conceito ele é muito amplo, ele é muito dinâmico, muito diversificado. Existe só um jeito de adorar Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. A gente pode falar sobre cânticos, hinos, sobre louvores, mas nós temos que saber e interpretar o significado dessas coisas. No Antigo Testamento, o povo judeus israelita, eles adoravam Deus com cânticos, hinos e louvores, cantando, usando instrumentos musicais. E hoje em dia, podemos imitar o povo israelita, fazendo a adoração que eles faziam, igual o rei Davi fazia? Ele cantava muito. O livro de Salmos, que foi escrito por ele, tem várias letras, vários cânticos. Bem, podemos. Mas temos que tomar cuidado que não é só fazendo isso que nós estamos agradando a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, porque se nós estivermos numa congregação, numa denominação que não seja coerente com aquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quer que a gente faça, então cantar, louvar, entoar hinos não é agradável aos olhos e aos ouvidos de Deus, porque não adianta tampar o sol com a peneira. A pessoa ela fica fazendo cultos e rituais, mas não se preocupa com as outras coisas que são importantes que Jesus Cristo ensinou, que é viver longe dos pecadores, por exemplo. Se o pecador estiver dentro da igreja, dentro do convívio, dentro
da vida, dentro do dia a dia, dentro da profissão, dentro do estabelecimento, de qualquer lugar aonde o cristão que se preocupa com estas coisas que eu estou falando, tiver contato com estas pessoas, de nada disso valerá, porque a pessoa ela está se prostituindo com os reis da terra, por exemplo. Ela está convivendo com outras pessoas que estão contaminadas com os espíritos e entidades malignas, o espírito com E minúsculo, dos demônios, dos anjos caídos, das entidades, das castas espirituais, desses mundos da escuridão, das trevas. Então, por exemplo, se eu vou numa igreja cristã, participo da congregação, da lista de membros da igreja. Eu comunho com os outros crentes, com os outros cristãos da igreja. E depois eu saio da igreja e vou viver uma vida diferente, mundana, uma vida comum, normal, uma vida simples, uma vida que todo mundo vive dentro da população mundial, aí está errado. Eu tenho que me isolar. Eu não posso viver junto com os irmãos da igreja e junto com as pessoas do mundo. Tem todos esses detalhes. Precisamos ver se a igreja também é compatível, é coerente, se os membros da igreja são membros que realmente estão com o espírito com E maiúsculo, se eles são sinceros, se eles são honestos, se eles são verdadeiros, se eles são dignos. Tem que ver todos esses detalhes, porque lá na igreja as pessoas são de um jeito e fora da igreja. A gente não tem como viver 24 horas junto com os irmãos da igreja. Hoje em dia as pessoas elas são muito materialistas. As pessoas elas vão na igreja para pedir as coisas materiais para Deus, para Jesus Cristo. E essa bênção, ela não é bem-vinda através do espírito com E maiúsculo, porque Deus ele não quer que as pessoas dependam do mundo, dos governos, das outras pessoas. Deus quer que as pessoas dependam somente, exclusivamente do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. O Deus com D maiúsculo. Não dependam com o Deus com D minúsculo. Que é isso que está acontecendo. Então, aqui, no versículo 2, do capítulo 2 do livro de Daniel, este rei é o mesmo rei que nós, o rei Nabucodonosor, que nós hoje em dia prestamos continência em qualquer tipo de cargo governamental que está acima
do nosso poderio, da força espiritual. Ou seja, esse rei Nabucodonosor representa os governos de hoje em dia, representam como eu posso dizer, todo o sistema que controla e comanda a nossa vida aqui na Terra. Tanto aqui no Brasil, por exemplo, nós vivemos no regime republicano, democrático, dos três poderes, que é o poder... deixa eu ver se eu consigo agora falar certinho. É o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. O poder o poder executivo são os políticos. Os políticos, eles estão acima da gente. Eles fazem as leis, eles governam o país. Então, nós somos submissos a esse reinado. O poder judiciário é o que executa as leis. Se a gente faz alguma coisa, comete um crime, a gente vai ser julgado e vai ser preso, vai ser condenado. Então está acima do nosso, da nossa força, do nosso livre-arbítrio. Poder judiciário, executivo. O poder judiciário e tem mais o outro poder, né? Que eu falei e agora eu esqueci. É poder judiciário, poder executivo, acho que é o poder legislativo. O poder legislativo é o que faz as leis. Não é o povo que faz as leis. Não sou eu que faço as leis. Eu sou submetido a um regime que eu tenho que obedecer. Está certo? Está errado? Dentro da palavra de Deus está certo, porque se não tivesse esse controle, essa organização, seria um caos, né? Daí todo mundo ia fazer o que quisesse e daí não iria haver uma contenção, né? Por exemplo, eu ia pegar uma arma e ia sair matando todo mundo e não ia acontecer nada. E as outras pessoas iam fazer a mesma coisa. E dentro da Bíblia, em Romanos, em 1 Pedro, está escrito que Deus mandou a gente obedecer esse comando, essas leis, esse governo. Por isso que sempre vai existir esses homens que governam e controlam a humanidade. Mas o problema é que eles não estão fazendo corretamente, porque eles são corruptos, eles são criminosos, eles são assassinos, eles são cruéis. Eles estão legislando em causa própria. Então existe muita barganha, muita coisa errada. Que quem tem o poder controla todo mundo. Mas nós precisamos deles. Porque é assim que Deus quer e é assim que Deus determinou. Então aqui eu cheguei até os encantadores e os caldeus. Os caldeus eram um povo
eu estava lendo até, acho que na enciclopédia que eu tenho aqui, que estava falando dos caldeus, num livro de estudo científico histórico. Ele é bem simples, mas ele dá uma noção do que significa o povo que se chamava caldeus. Depois eu vou pegar, já vou deixar separado aqui, daí talvez no próximo vídeo eu comece a falar um pouco dos caldeus, para a gente ter uma noção de quem eram os caldeus. Lá está escrito onde eles moravam, qual que era o relacionamento, a ligação com os babilônicos. É bem legal. Teve uma época que eles brigaram, e daí parece que os caldeus ganharam e os babilônios perderam a hegemonia deles, porque quem parece que destruiu com os babilônicos foram os medo-persas. E os caldeus faziam parte desta referência. Os babilônios também. Mas no livro parece que dá uma explicação bem legal. Eu vou pegar o livro. E daí, como nós estamos estudando aqui Daniel capítulo 2 e surgiu a palavra caldeus, então já vou enquadrar nesse estudo e já vou falar um pouco sobre quem são os povos caldeus. E daí está escrito assim: para que declarassem ao rei os seus sonhos. Então toda essa cambada aqui de astrólogos, magos, encantadores, os caldeus, eles eram os agentes, né, dos babilônios, né, do rei, né? Então está escrito assim: para que declarassem ao rei os seus sonhos. Declarar, dizer, né? Hoje em dia essa palavra declaração a gente pode usar de vários jeitos, né? Por exemplo, os Estados Unidos, com o presidente deles, né, o Trump, declararam guerra contra as máfias aqui no Brasil, né? Os participantes do crime organizado, né? Então a gente já vê que são pessoas que não estão com espírito, com um E maiúsculo. Então o que nós temos que fazer? É ficar o mais longe deles possível, viver a nossa vida sem ter ligação, contato com essas pessoas, porque senão nós vamos se prejudicar. Quando uma pessoa ela acaba cometendo um erro, esse governo que cuida das coisas aqui na Terra, ele vai punir, porque é Deus que fez que se fosse assim, ele vai punir o pecado para ter um controle espiritual, que senão a humanidade ela vai ser extinta, porque um vai matar o outro. Então, essas é as ferramentas que eu estou também passando para as pessoas se desvencilharem. Se a pessoa mora, por exemplo, naqueles morros do Rio de Janeiro, não tem para onde ir, é pobre, a pessoa ela tem que sair daquele lugar. Por exemplo, eu morava em São Paulo. Eu tinha uma vida boa, tinha uma condição de vida boa, daí eu perdi tudo. Mas antes de perder tudo, eu vim para o interior, que é mais tranquilo, é mais sossegado. Então eu fui preparando
a minha continuação de vida é até quando eu morrer, mas eu saí, que eu sou nascido lá na capital de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. Daí eu saí de lá, daí eu vim para o interior. Eu vim numa cidade que fica a 500, 600 quilômetros de distância da capital, porque aquilo lá é um inferno. Então eu tomei uma decisão, já faz 15 anos ou mais, 16 anos que eu vim para cá, morar aqui em Franca. Quando eu tinha condição eu fiz isso, eu saí de lá e vim para cá, depois eu fui perdendo tudo. Até que eu fiquei na miséria, mas daí eu fui morar na rua, mas eu morei na rua aqui em Franca. Aqui em Franca, no interior de São Paulo, na cidade de Franca. Se eu fosse morar na rua lá, em São Paulo, na capital, vixe, eu tava ferrado. Onde que eu ia ficar lá? Aqui eu já dormi em alguns lugares que era super perigoso e nunca aconteceu nada. Imagine lá. Teve um dia que eu dormi na rua, que eu tava indo para um lugar perigoso. Eu tava com 2 cachorrinhos. Daí eu tava cansado, que eu tinha andado muito. Eu não sei o que eu fiz. Daí chegou de madrugada, daí eu deitei lá na rua, na frente de um estabelecimento lá, um bar lá, que já tava fechado. E tava sem nada, dormi no chão, duro, só tava com a roupa do corpo e com os 2 cachorrinhos, o Torinho e o Gibi. E daí mesmo assim eu fiquei lá deitado, não conseguia dormir. Daí parece que teve uma hora ou outra eu peguei no sono, mas daí os cachorrinhos começaram a latir. Daí quando eu acordei, primeiro passou um travesti. Eles me deram o sinal, eu acordei. E eles avançam, eles eram pequenininhos, mas eles eram bravos pra caramba. Avançou, daí o travesti passou. Depois passou 2 caras fumando crack. Eu já tava também, já dormindo assim. E eles passaram também, eu vi eles usando a pedra de crack assim na minha frente. Fiquei com medo deles fazerem mal pros cachorrinhos, porque os cachorrinhos foram pra cima deles, porque eles estavam me defendendo, né? O Gibi e o Torinho, né? Fui com o Torinho até Ribeirão Preto a pé. O Gibi também, mas o Gibi eu perdi ele no meio do caminho. Mas depois na volta, a minha tutora foi me buscar lá, de carro. Daí nós passamos onde eu tinha perdido o Gibi. Daí eu achei ele, daí eu peguei ele de volta. Mas eu perdi os... Eu só cheguei, fui com 5 cachorros, só cheguei com um lá. E os outros 3 já estava vários quilômetros longe daqui, eles voltaram sozinhos. Estava numa outra cidade quando eu perdi eles. Tava quase chegando ali na Anhanguera. Porque a Anhanguera ela pega aqui, ela vai até São Paulo e passa por aqui. Eu tava lá numa cidade que eu tava na Anhanguera, daí eu perdi os 3 grandes. E daí eles voltaram para cá sozinho. Acho que demorou 3 dias para voltar, mas eles voltaram sozinho. Porque eu já estava bem longe daqui. Estava na metade do caminho. Daí, depois eu só fiquei com o Torinho lá em Ribeirão Preto. Mas aí depois, nesse dia que eu estava dormindo na rua aqui, que passou essas pessoas, daí eu acordei e fui dormir lá na casa de uma moça que eu conhecia, né, que ajudava a minha mãe. E ela morava lá no aeroporto. Tem aeroporto 1, 2, 3, 4, 5, é bairro perigoso aqui em Franca. Bairro do aeroporto. Daí eu fiquei lá dormindo. Daí eu cheguei mais ou menos umas 4, 5 da manhã na casa dela. Daí eu deitei lá na porta da casa dela. Depois eu assustei
a netinha dela, não é que eu assustei, os cachorros viu ela chegando e eu tava dentro da casa dela, porque não tem portão, mas não queria, assim, acordar ela, daí eu fiquei deitado lá, daí chegou a netinha dela, daí os cachorros avançou nela, daí ela ficou gritando, depois essa amiga que era da minha mãe, que também era minha amiga, falou para não levar mais cachorro lá também, depois nunca mais fui para lá também, né? Ficou chato, né? Mas é assim mesmo, né? Minha mãe ajudava muito ela, depois quando minha mãe morreu, eu fiquei na rua, ela me ajudou um pouco também, mas eu só converso com ela de vez em quando agora, pelo telefone, assim, né? Mas a vida é assim mesmo. Então aqui, essa declaração e esse povo tinha que fazer para o rei, porque eles eram os adivinhos, né? Então, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então pode ver, aqui a gente pode tirar muito, pode espremer muito limão aqui e fazer muito suco aqui no que está escrito. Por exemplo, e eles vieram e se apresentaram diante do rei, é o que acontece hoje. As pessoas, elas se envolvem com essa estrutura, com esse mecanismo do mal, e depois elas se apresentam como se fossem pessoas do bem. É isso que acontece aqui. Por isso que esse povo, esse reinado, Deus estava usando Nabucodonosor, mas Deus não gostava do que eles faziam. É o que acontece hoje. Deus, ele usa todas as religiões, mas ele não gosta de nenhuma. Dá para tirar bastante suco aqui desse... Dá para espremer bastante limão aqui e fazer bastante suco aqui desse versículo 2 aqui, nesse finalzinho aqui. Mas agora eu quero chegar, eu quero falar de alguns versículos que está escrito, que fala que a gente tem que ficar longe, distante destas pessoas, porque elas parecem que são do bem, elas têm cara que são do bem, elas têm gosto que são do bem, que fazem o bem, mas elas são do mal. Então nós temos que ficar longe. Nós temos que ter nosso grupo. Nós temos que ter nossa comunidade, mas o difícil é achar as pessoas certas. Então vou ler aqui, começar por Coríntios aqui, ó. Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui, que faz tempo que eu não leio esse versículo, mas eu sei que tá aqui, ó. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. Vou começar pelo versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, tá vendo? É pra gente não associar com essas pessoas do mal, que parece que são do bem, ó. Com aquele que, dizendo-se irmão, tá vendo? Não é só na igreja. As pessoas acham que os irmãos também estão fora da igreja, mas não é assim, ó. Ó, dizendo-se irmão, fornicador, tá vendo? As pessoas dentro da igreja como fora da igreja, eles se dizem que são irmãos da gente.
Mas eles são fornicadores, ou seja, eles se prostituem. Se prostituem. Por exemplo, a pessoa que está juntando dinheiro está se prostituindo. Aí aqui na palavra, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, está dizendo para não se associar. Mas agora vos escrevi que não vos associeis. Tá vendo? Não se tornar irmãos, não ser amigos de ninguém. Ó, com aquele que, dizendo-se irmão, tá vendo? Você está trabalhando, você está convivendo com uma pessoa no trabalho. Ela tem outra religião, ela tem outro costume, ela tem outras tradições. Ela não tem nada a ver com você, mas ela te trata bem porque você está no ambiente de trabalho. Então você se dá bem com ela. Mas é como se fosse um irmão, mas é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Não associeis com os irmãos que forem fornicadores. Tá vendo? Mas ela é uma fornicadora, porque essas pessoas, elas não têm essa pegada que eu tenho aqui, que eu estou mostrando. Eu só uso a palavra de Deus. Se eu for mostrar isso que eu estou falando, a pessoa vai me chamar de louco, de maluco. Porque ninguém vive assim, mas eu vivo. Por isso que eu não tenho amizade com ninguém. Vivo sozinho, isolado, dentro de casa. Acabei de achar agora um outro escorpião ali na porta ali de entrada. Eu fui matar ele, mas não consegui. Já é a segunda vez que eu achei escorpião. Agora eu tô desesperado. Vamos ver se as minhas tutoras me dão dinheiro para me comprar veneno para jogar. Para ver se mata. Fui matar o escorpião, ele voltou lá pro ralo, lá pra dentro lá dos canos. Agora eu tô morrendo de medo. Porque eles entram aqui, eu tô dormindo, eles vão me picar. Agora eu vou ter que dar uma geral aqui no quarto quando eu terminar o vídeo. Botar uns panos embaixo da porta ali. Ver se não entra pela janela, sei lá. Já é a segunda vez que eu vejo escorpião e não consigo matar. Daí eu desci lá pra baixo onde tem um mato, fui ver se tinha umas pedras, pedaço de pau, pra tentar matar o escorpião. Daí eu peguei uma pedra e um pedaço de pau lá, de rodo. Pedaço de pau. Quando eu subi aqui, fui pegar ele, ele já entrou lá no ralo, lá de novo, lá. Eles são rápidos, eles são ágeis. Agora eu vou ter que... Amanhã eu vou ver se eu consigo jogar uns venenos aqui. Se não, tô lascado. Já vi 2 já. Deve ter mais. E era meio grandinho. Então, ó, os fornicadores são esse exemplo, por exemplo, que eu dei. Porque a pessoa, ela tá trabalhando lá, daí vai saber o que ela faz na vida dela. Ela pode ter bastante relacionamento com outras pessoas, relacionamento amoroso, pode ser adúltera, ela pode ser fuxiqueira, ela pode ter vários problemas, vários pecados, como eu também tenho, mas eu tento me controlar. E daí, ó a outra condição, ou avarento, tá vendo? Outra condição. A pessoa não pode ser avarento, avarenta, avarento ou avarenta. Não pode. O que significa isso? Significa várias coisas. Hoje em dia, todo mundo vive num sistema, daí todo mundo tem que acumular dinheiro para poder viver dentro desse sistema, tá vendo? É uma referência do que significa avareza. Se for pegar Lucas, eu explico melhor. O livro de Lucas está explicando melhor. O livro de Lucas tem vários capítulos que explica sobre essa questão de pobreza, de avareza.
É que eu não vou lá agora, né? Poderia ir, mas eu tô querendo analisar Daniel capítulo 2 para chegar em outras conclusões, mas eu também posso sair fora também. Mas nós estamos aqui, ó. Outra condição, ó. Para não se associar com fornicador, tá vendo? Você tá dentro lá da escola, daí tem um fornicador lá, conversa com você o dia inteiro. Não pode, tá escrito aqui, ó. Por isso você não pode ir dentro da igreja, rezar, orar. Depois, quando você sai, vai viver a vida que todo mundo vive, você vai se associar com essas pessoas. Não pode, tá falando aqui no versículo. Ó, não se associeis com fornicador, avarento ou idólatra. Hoje em dia todo mundo é idólatra. Quem guarda dinheiro é idólatra. Você tem conta em banco? Tenho, então você é um idólatra. Eu tenho Eu tenho dinheiro em conta em banco? No meu nome eu não tenho, porque o dinheiro que eu não tenho autonomia de pegar e sair gastando por aí. Tudo que eu faço tem que pedir autorização para o juiz, para o promotor. Então eu não tenho. Dinheiro não é meu, eu só uso, mas eu tenho que pedir para poder usar. Se negar o se negar o pedido, daí eu não posso fazer nada. E tem que ainda dar satisfação. Você vai usar para quê? Eu só uso para comer só, mais nada, e pagar a conta. Nem comprar roupa eu compro, eu ganho as coisas. Não posso trabalhar porque eu estou interditado pelo juiz, que eu tenho problema de cabeça, eu sou doente mental. Então, é assim. É assim que funciona. É assim. Ou maldizente, tá vendo? A pessoa, tá vendo? Ó, outra coisa, ó, que todo mundo faz, ó. Maldizente, dizer mal de outras pessoas. Não tem um versículo lá em Mateus que fala, Mateus 5, bem dizei os que mal dizem. Jesus fala assim, bem dizer os que mal dizei. Por exemplo, se a pessoa está falando mal de você, você tem que ir falar bem dela. Mas, por exemplo, assim, no meu modo de ver, se a pessoa está falando mal de você e ela é ruim, ela não presta, se você falar que ela é ruim e não presta, aí não tem problema, porque você está falando a verdade. Agora, se a pessoa não estiver falando mal de você e você falar mal dela, daí você está maldizendo. Tá vendo? É assim também que nós temos que interpretar. Porque, por exemplo, tem uma pessoa que não gosta de você, vai ficar falando mal de você para os outros. Isso daí não sei se é calúnia, difamação que eles falam, né? Ainda não consegui entender a diferença de calúnia e difamação. Então, por isso que eu estou usando as duas expressões. Daí uma pessoa fica te caluniando, te maldizendo. Assim, o certo mesmo era você também não falar mal, você tem que falar bem, porque tem o mandamento que fala isso lá em Mateus 5. Se ela fala mal, você fala bem dela. Está escrito assim, é o batismo do batismo de fogo. Só que é difícil, uma pessoa tá falando mal de você e você falar bem dela, né? Por isso que é o batismo de fogo, né? Eu, por exemplo, eu não consigo, né? Se a pessoa tá falando mal de mim, tá me maltratando, eu vou falar mal dela também. Porque dá raiva, né? Acho que é por isso que Jesus fala que é para falar bem, pra gente não ter raiva, porque raiva é a natureza do diabo, do demônio, né? Dos demônios.
Mas, por exemplo, a pessoa está falando mal de você e você sabe que a pessoa não presta, aí se você falar mal dela, aí pode ser que não seja pecado, né? Mas por via das dúvidas é bom não ficar retribuir, né? Tentar se segurar, né? A pessoa falar mal da gente, a gente ficar quieto, não falar nada. Acho que o melhor caminho é esse. Porque é um pecado muito grave, está escrito aqui na lista. Mesmo estando em 1 Coríntios e Paulo falando, mas é aí que tá. Paulo está representando Jesus Cristo, então é mandamento. E ele está tirando o mandamento aqui, ó. Todos esses que eu falei até agora, ele tirou do que Jesus ensinou. Ele só está confirmando aqui, ó. Maldizente, ó. Maldizente está escrito lá em Mateus capítulo 5. Então, quem faz essas reflexões, essas meditações, pode instruir e orientar, como eu estou fazendo. Mas eu mesmo, eu não consigo. Eu já passei, acho que ainda devo passar por essa situação. Mas é uma coisa que eu não tenho controle. Agora as outras pessoas eu não sei, mas é só é só é só uma demonstração, né? É só uma, como é que se fala? É só uma admoestação, né? Que eu estou dando, um aviso, né? E tem aquela outra palavra também que eu esqueci, né? Que eu estou fazendo. Ou beberrão, tá vendo? Beberrão. Agora nós entramos na parte do vício do álcool. Que como naquela época não existia, acho que vício de drogas, não sei. Porque na Bíblia usa mais a questão da embriaguez, né? Através da bebida, porque naquela época existia, né? Então, na minha opinião, quando aparece a palavra beber, beberrão, significa todos os vícios, fumar, usar droga, beber, qualquer tipo de vício sexual, qualquer tipo de vício. Então essa palavra beberrão significa isso, tá vendo? A pessoa tem que ter autocontrole. Ou roubador, tá vendo? É o que mais tem por aí, até os políticos. Os que estão no governo, quem tem o poder, os que estão acima da população, os que controlam a população do mundo, os ladrões, criminoso, roubador. Tá vendo? Tá vendo? Tem que ficar longe. Teve um cara que me roubou muito e eu pensava que ele assim, era uma pessoa honesta, né? Depois que eu fiquei sabendo e que ele estava me roubando muito, roubou muito dinheiro, várias pessoas, né, fez isso comigo. Daí eu saí fora, daí não tinha mais, daí eles viram que não tinha mais como me enganar, daí também eles se afastaram. Mas tem que fazer isso, é um mandamento. Estou mostrando os mandamentos para não se associar, como está escrito aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. E daí está escrito assim: com o tal, nem ainda comais. Tá vendo? Ou seja, depois de toda essa listinha que eu dei aqui, essa listinha interessante, né? Porque todo mundo faz isso aqui, não tem um que não faz. Ainda Paulo, ele fala desse jeito no final do versículo: com o tal, nem ainda comais. Ou seja,
Se é irmão, vai comer junto. Por isso que ele está falando isso. Então, ele está até citando aqui essa ordem que ele está dando para a igreja. Não é nem para quem está de fora. Quem está de fora já... A gente não tem nem que chegar perto. Tá vendo? Citei o primeiro. Não vou citar os outros que eu vou terminar por aqui. Que o galo tá cantando. Eu vou dar uma descansada. Aqui tem muito galo aqui. É bem legal. Eu podia criar galinha que daí mata escorpião, mas... Aí eu tenho que ver, não tenho dinheiro para comprar galinha. Senão eu botava aqui no quintal. Ia ficar bom. Eu tenho minha cachorra aqui. Ela ia comer as galinhas. Então aqui já deu para entrar no assunto. Então vou terminar por aqui. Depois vou dar uma vista aqui no vídeo como é que ficou, né? Como eu sempre faço. Por isso que demora bastante, né? Pra gente fazer as coisas. E daí vamos continuar aqui depois, então. Vou ver se eu continuo falando sobre isso, ou se mudo de assunto. É legal que dá para ir encaixando, né? Pega um versículo da Bíblia, daí pega os outros, vai encaixando. Porque a minha opinião é essa. Eu fundei a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados para falar as coisas pertinentes à vida, tanto do homem exterior como do homem interior, como eu fiz no último vídeo, que eu falei um pouco a respeito disso. Então, como são muitas coisas, muitos assuntos, muitos detalhes, é muito complicado, muito complexo, né? Mas tudo que eu faço em formato de vídeo e posto no canal é para mostrar como as pessoas têm que viver. Por isso que eu falo, as pessoas estão vivendo do modo errado. Então esse é o aspecto muito importante que eu sempre friso, é que as pessoas elas têm que mudar de vida para elas poderem ainda serem escolhidas, serem eleitas. Porque não é só mudando o costume e a tradição religiosa, seguindo uma doutrina de uma religião, de uma igreja, de uma denominação evangélica, cristã, seja qualquer referente ao cristianismo, que a pessoa ela vai se transformar do dia para a noite e vai agradar a Deus e a Jesus, porque ela está fazendo uma obra. E eu sempre ressalto que ninguém se salva pelas obras da lei, mas pela lei da fé. Só que é um tema muito difícil de explicar a diferença das obras da lei e as obras da fé. Daí eu tenho que entrar na conspiração, na conjuração dos acontecimentos que está escrito na Bíblia. Então é muito complicado. Por isso que eu sempre falo direto, para todo mundo sair fora do sistema. Entendeu o ponto de vista? Sistema é tudo, porque depois todo mundo já está com a marca da besta, já está vivendo o reino do anticristo. Nós estamos falando do reino de Nabucodonosor, mas esse foi só um dos anticristos, como está escrito em 1 João capítulo 2 ou 3, que o apóstolo João fala que existe vários anticristos. E Nabucodonosor só foi um deles. Hoje em dia,
ainda o anticristo mais principal da Bíblia, porque ele vai reinar numa fase, acredito até que ele já esteja reinando já pelo que está acontecendo. Eu acho que ele já começou até a reinar depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Porque depois do primeiro século, o mundo ele mudou completamente. Parece que houve mais matança, mais desgraça. Depois do século I, bom, em todas as épocas, né, da humanidade, a gente vê essas desgraças, né, acontecendo, né? Mas parece que depois que esses representantes do Deus Altíssimo, que completaram a obra de Deus, tem que deixar bem claro isso, depois que eles morreram, eles finalizaram a obra, parece que houve uma transformação, que o diabo ele já começou a agir, porque se a gente for pegar na análise do livro de Apocalipse e outros livros, nós vemos que houve uma revolução, uma transformação por causa da modernidade, da tecnologia. O ser humano ele passou a viver com mais abundância, mesmo os pobres. Então, nós vamos falar disso depois. A minha linha de pensamento é essa. A pessoa ela tem que ficar isolada, viver fora do sistema e procurar aprender coisas para a sobrevivência que Deus ele criou. Ele criou o ser vivo para isso, o animal, a planta, para a gente se alimentar, cuidar do corpo e se proteger contra o reinado do Satanás, anticristo e falso profeta, que está acontecendo, não é que vai acontecer. Então, por isso que eu estou pegando essa linha de pensamento de Daniel capítulo 2. E depois ir seguindo nos outros capítulos. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.